Existem lugares no mundo que não são apenas paisagens, são capítulos vivos da história do planeta Terra. Hoje, vamos caminhar por uma floresta antiga, seguir rios que moldaram a rocha por milhões de anos e entrar em cavernas esculpidas lentamente pelo tempo, onde água, pedra e silêncio revelam algo muito maior do que nós. Vamos iniciar uma temporada sobre o Petar, contar sua história geológica e sobre como, diante dela, somos tão pequenos, aprendizes convidados a observar, respeitar e preservar. Porque conhecer um lugar assim não é só viajar, é reconhecer a força antiga da Mãe Terra, lembrar de onde viemos e perceber que a natureza, quando fala, fala com profundidade, intensidade e uma beleza capaz de nos transformar. Oi, gente linda! Aqui é o Girassol Amarelo. Hoje vamos apresentar o Petar, um paraíso que conta a história do nosso planeta. Antes de começar, já vou pedir aquele like, seguir o canal e ativar o sininho de notificação. Ah, e se quiser dar um help para que possamos continuar criando vídeos como esse, você pode nos apoiar lá no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo. O Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, foi reconhecido em 1991 pela Unesco como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, um título dado a áreas que são fundamentais para a vida no planeta e não é por acaso. O Petar abriga a maior concentração de cavernas do Brasil e alguns dos mais bem preservados remanescentes da Mata Atlântica. Ele está localizado na região do Alto Vale do Ribeira, dentro da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguapé. Aproximadamente 320 quilômetros da capital paulista, no sudoeste do estado de São Paulo, entre os municípios de Iporanga, que concentra cerca de 75% da área do parque, e Apiaí, com outros 25%. Também está bem próximo de Curitiba, por volta de 190 quilômetros, mais ou menos 3 ou 4 horas de carro. E até o nome do lugar já diz muito. Iporanga vem do tupi e significa rio bonito, uma referência direta à água que aqui não só passa, ela cria. Criado oficialmente em 1958, o Petar é um dos parques estaduais mais antigos de São Paulo. São cerca de 35.712 hectares de um patrimônio natural que reúne biodiversidade, sítios arqueológicos, paleontológicos e históricos, em uma das mais importantes províncias espeleológicas do Brasil, com mais de 400 cavernas cadastradas pela Sociedade Brasileira de Espeleologia. Mas para entender o petar é preciso olhar para o relevo e para o céu. A região é montanhosa, coberta por uma vegetação densa que funciona como uma verdadeira barreira aos ventos úmidos vindos do Atlântico Sul. O resultado disso é uma alta precipitação de chuvas. E essa água, ao longo de milhares e milhares de anos, infiltrou-se no solo, carregando gás carbônico, tornando-se levemente ácida. Ao entrar em contato com as rochas calcárias, essa água começou um trabalho paciente e contínuo: dissolver, escavar, abrir fissuras, criando dutos, galerias, rios subterrâneos, até formar um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta, as cavernas calcárias. No Petar, existem cavernas horizontais, algumas delas se estendem por até 9 quilômetros de galerias, com salões gigantescos, tetos altos e passagens estreitas, esculpidas lentamente pela água.
E também as cavernas verticais, conhecidas como abismos, algumas com 297 metros de profundidade e outras com 250 metros de altura. Os espeleotemas, essas formações minerais que parecem verdadeiras esculturas naturais, são um espetáculo à parte dentro das cavernas. Eles nascem gota a gota, quando a água infiltra na rocha, carrega minerais e, ao pingar lentamente, deposita o calcário ao longo de centenas, milhares e até milhões de anos. As estalactites se formam no teto da caverna, crescendo para baixo, como se o tempo estivesse escorrendo pela pedra. Já as estalagmites surgem no chão, exatamente abaixo do gotejamento, crescendo lentamente em direção ao alto. Quando essas duas formações se encontram, depois de séculos de paciência da natureza, elas se unem e formam as colunas, verdadeiros pilares de pedra que sustentam o silêncio das cavernas. Existem também as cortinas, ou drapejados, finas e onduladas, criadas quando a água escorre pelas paredes inclinadas, desenhando formas delicadas, quase como tecidos de pedra. As flores de calcita surgem em formatos surpreendentes, parecendo cristais que brotam da rocha. E os travertinos, formados pelo acúmulo de minerais ao longo do caminho da água, criam degraus naturais, represas e pequenas cascatas petrificadas. Essas formas dos espeleotemas crescem muitas vezes milímetros por século. É impossível estar ali dentro e não sentir que o planeta está vivo. Esse cenário subterrâneo só existe porque na superfície a vida também pulsa com força. O Petar faz parte de um grande corredor ecológico conectado a outras unidades de conservação importantes, como o Parque Estadual Intervales, o Parque Estadual Carlos Botelho e a Estação Ecológica de Chitué. Esse contínuo florestal garante território para as espécies raras e ameaçadas de extinção. Aqui vivem animais como a onça-pintada, o mono-carvoeiro, o maior primata do continente, aves raras como a maria-leque, além de lontras, cágados e inúmeras outras espécies que dependem diretamente da integridade da floresta e da água. A flora acompanha essa riqueza. As matas preservadas abrigam espécies típicas de florestas maduras, como canelas, cedros e especialmente o palmito jussara, uma espécie-chave da Mata Atlântica. Seus frutos alimentam dezenas de animais e mantêm a cadeia ecológica funcionando. Infelizmente, fora das áreas protegidas, o palmito jussara quase desapareceu devido à extração ilegal. Aqui, ele ainda resiste. A água é o fio invisível que conecta tudo. Com altitudes que variam de 200 a mais de 1.000 metros, o Petar funciona como um enorme reservatório natural de água. Rios cristalinos correm pela superfície, despencam em cachoeiras e, em muitos pontos, desaparecem na rocha. Seguindo seu caminho no escuro, por galerias subterrâneas, antes de ressurgirem quilômetros adiante. E exatamente por isso, o Petar precisa ser protegido. Mineração ilegal, extração de palmito, caça, pesca predatória, poluição dos rios e desmatamento são ameaças constantes. A preservação envolve fiscalização, ciência e principalmente as comunidades locais, que hoje encontram no ecoturismo uma forma de gerar renda, protegendo aquilo que sempre fez parte de suas vidas. Visitar o Petar é um privilégio e também uma responsabilidade. A visitação é controlada. É obrigatório o uso de calça comprida,
bota fechada e acompanhamento por monitores ambientais, com grupos pequenos, respeitando o ritmo da natureza. Aqui não existe turismo de massa, existe silêncio, tempo e respeito. O parque é dividido em 4 núcleos principais de visitação: o núcleo Santana, Ouro Grosso, Casa de Pedra e Caboclos. E se você vier, venha com calma. 4 dias inteiros ainda parecem pouco para tudo que esse lugar tem para mostrar. No final das contas, o Petar não é apenas um destino, ele é um lembrete. Um lembrete de que a Terra é antiga, paciente e tem vida própria, de que a água, mesmo invisível, transforma montanhas e de que preservar não é só proteger a natureza, é proteger a nós mesmos. Se você chegou até aqui, comenta aí, já conhecia esse lugar? Também já deixa seu like e compartilha e se inscreve para acompanhar essa jornada incrível.